Saudações, muito boa noite, seja bem-vindo à Análise Econômica, hoje 25 de abril de 2024. É mais um espaço de análise de aspectos econômicos, políticos e tendências do mercado. Hoje vamos falar sobre a sustentabilidade agrícola e também a extração de recursos naturais. No entanto, sabemos que Moçambique é um território vasto e rico em recursos naturais, mas também enfrenta várias dificuldades no que diz respeito a desenvolvimento rural e também urbano. Vamos discutir nesse espaço com os nossos painelistas, nossos convidados, que já passo a saudar à minha direita. Boa noite, Leo Bata, seja bem-vindo à Análise Econômica. Saudações, boa noite, muito obrigado pelo convite, Luís Supa. Obrigado, Leo. Também do meu lado esquerdo estou com o Dr. Higino. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos os telespectadores e internautas da FTV e igualmente quero saudar a si e ao colega de painel. Muito obrigado. Obrigado. Antes de mais nada, nós vamos observar o nosso dicionário econômico para melhor nos entendermos nós e consigo, caro internauta e telespectador, para melhor compreendermos os cenários que aqui vamos discutir. Até já. Pois bem, estamos de volta aqui após o nosso dicionário econômico. Vamos, no entanto, descascar o tema que nós reservamos para si, que é a sustentabilidade agrícola. No entanto, sabemos muito bem, como já me referi, que Moçambique é um território vasto e rico em recursos naturais e não só condições climáticas e também banhado por uma costa rica em água, entre outros recursos. Mas também enfrenta desafios significativos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e também ao próprio aproveitamento destes recursos para a agricultura. No entanto, vou começar com o Dr. Leo Bata. Vamos aqui tentar analisar esses aspectos que dizem respeito à agricultura. A primeira questão, Dr. Leo, em sua análise, acha que Moçambique está melhor, é sustentável no que diz respeito à agricultura? Dizer que Moçambique é sustentável estaria a incorrer aqui alguns riscos de aceitar pontos negativos, pese embora tenhamos alguns pontos positivos por considerar, e nessa questão toda ressaltar a questão da gestão de recursos hídricos como um dos pontos negativos que Moçambique enfrenta para poder se atingir a uma sustentabilidade agrícola. Temos muitos outros pontos que acabam afetando negativamente a sustentabilidade da agricultura em Moçambique, e desta forma eu digo mesmo necessariamente que não atingimos a sustentabilidade por completo no setor da agricultura. Exato, Dr. Leo. Dr. Gino, o que podemos compreender sobre a sustentabilidade? Bom, primeiro falar do que é sustentabilidade. Olhando para aquilo que é o conceito da FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, define a sustentabilidade como fatores que envolvem a conservação do solo
da água, de recursos energéticos, animais e vegetais, a conservação ambiental e o uso de técnicas socialmente aceitáveis. E para a nossa realidade, Moçambique está longe destes todos os critérios pré-estabelecidos pela FAO. Vamos começar mesmo pelo uso, pelo solo. O país, Moçambique, pratica uma agricultura de baixa escala, uma agricultura de subsistência e, na sua grande maioria, a terra é sempre sacrificada através do uso de adubos. E essa é uma prática que é reprovável pela FAO. Outro ponto que alimenta ou que sustenta a ideia de que Moçambique não tem uma agricultura sustentável é que nós usamos uma agricultura de enxada de cabo curto. E esta mesma agricultura não tem capacidade de produzir excedentes. Ou seja, só existe sustentabilidade quando há excedentes. Nós estamos numa situação em que as pessoas produzem para comer. Eu não vou longe. Eu vou para o mercado grossista do Zimpeto. É lamentável que nós vemos que carros, quilos, assim é que é, quilos de tomate apodrecerem, cebola apodrecerem. Ou seja, estamos numa situação em que produz, mas não tem como se reaproveitar. Então, não há sustentabilidade. A nossa agricultura seria sustentável se Moçambique tivesse capacidade de abastecimento nacional. Tivemos a situação, acho que foi ano passado, se a memória não me trai, em que o saco de cebola chegou a custar 700 meticais. E porque nós temos uma dependência da vizinha África do Sul, as famílias não comeram cebola. Tentou-se por via de produtores nacionais, mas os produtores nacionais não tinham capacidade para alimentar o mercado. Outro aspecto é a fiscalização. Quando há um déficit do tomate, há um déficit da cebola por parte da vizinha da África do Sul, nós não temos capacidade de fiscalizar. Há um oportunismo por parte de quem devia gerir esta situação e os próprios comerciantes, os moqueiristas, assim é que é, tem uma preferência por produto sul-africano versus produto moçambicano. Ou seja, a nossa agricultura não é sustentável porque não tem capacidade de abastecer o mercado nacional. Nós não vamos longe, por exemplo, o Zimbábue. O Zimbábue teve a situação quando sofreu as sanções por parte da União Europeia e outros parceiros. O Zimbábue passou por um período economicamente muito difícil, mas o Zimbábue não passou fome. Não passou fome por quê? Porque eles têm uma agricultura que consegue abastecer o mercado nacional. Um indivíduo com a 10ª classe no Zimbábue já é extensionista. Nós agora, o programa curricular está-se a tentar colocar agropecuária, acho que é na 10ª ou 12ª classe. 10ª classe, a memória não me trai. Mas não basta colocar um programa de agropecuária nas escolas, se essas mesmas pessoas não têm como praticar. Nós não temos espaços verdes nas escolas. Como é que estes mesmos indivíduos vão aprender através dos projetos de agropecuária, criarem pequenas extensões, se não há espaços verdes nas escolas? Então, por estes e outros motivos, a nossa agricultura não é sustentável. Pese embora que existem alguns itens que podiam nos contrariar aqui, porque nós somos grandes produtores, por exemplo, da macadâmia, conseguimos exportar para o país afora. E mais outros, gergelim, conseguimos exportar gergelim, a macadâmia, milho amarelo, conseguimos exportar outros cereais. Esse cenário poderia contrariar, mas esta mesma agricultura torna-se sustentável porque não tem capacidade de abastecer o mercado nacional.
Exato, doutor, mais uma coisa, o doutor fez uma menção de um processo logístico, a questão de distribuição desses produtos, e uma das coisas que percebe-se aqui nestes conceitos da FAO, dentre outros conceitos, que consiste é que a sustentabilidade ela assenta na capacidade de autoconsumo e também poder exportar para os outros mercados. Algumas políticas que são traçadas pelo governo para poderem a tornar a economia moçambicana ou a agricultura moçambicana sustentável. Então, estas políticas devem estar a falhar no seu objetivo? Eu vou fazer aqui uma análise. Uma análise não, vou fazer uma comparação. Vou para a área de construção, por exemplo. Na área de construção, nós vamos buscar alguns indicadores, algumas normalizações de construção, por exemplo, que diz que olha, este prédio tem que levantar um prédio com ferro 15, ferro 20 e tudo mais. Repare uma coisa, essas normalizações que nós vamos buscar fora, por exemplo, se existe um prédio que tem que ter ferro 20 ou ferro 30, ou sei lá, como quiser, está-se a cautelar que estas mesmas zonas têm a neve, né? tem o frio, tem os sismos. Então, a engenharia ou os termos que são aplicáveis contam todo o processo aqui dos fatores naturais. O que está a falhar é simples. O que está a falhar é que as políticas que são importadas por nós, para virem ser aplicadas no nosso país, não são adequadas à nossa realidade. Outro ponto que falha é a má gestão, é a falta de transparência no processo de prestação de contas. Já houveram vários projetos muito bonitos. Já houve o Jatrofa, já houve aquele projeto dos 10 milhões, já houve agora o Sustenta, e o próximo quinquênio há de vir um outro projeto. O que falha é a continuidade. É que quando vence este quinquênio, no lugar de se fazer uma extensão, por exemplo, do projeto Sustenta, vai-se criar um outro projeto. Então, não tem como dar certo. Então, tem que existir aqui uma política de continuidade. Tem que existir aqui uma política padrão que, independentemente do quinquênio ou do programa político que se for a definir, não se pode alterar aquilo que são as linhas diretivas. Exato. Dr. Leo, percebe-se aqui, segundo os conceitos, ou podemos olhar o cenário moçambicano no que diz respeito à agricultura, as famílias elas têm produzido para poder consumir. Como que essas famílias podem aproveitar esses recursos naturais e também hídricos de tal forma que consigam alcançar aqui uma sustentabilidade na agricultura? Certo. Aqui temos duas questões importantes, uma das quais é a questão da própria terra. As famílias, em algum momento, sentem-se desmotivadas a investir nesta terra porque, em algum momento, veem nela uma propriedade que não lhes pertence, em parte. Porque, como sabemos, a legislação afirma que a terra é do Estado. E os direitos de propriedade, em parte, incentivam o proprietário a investir cada vez mais na sua propriedade. Porque aí, em parte, existe uma segurança dentro desta mesma propriedade, não só o nível de investimento que este vai fazer permite que ele tenha ganhos cada vez mais crescidos e com uma segurança forte. E a situação de Moçambique, como já referenciou, é de famílias que lutam para uma produção de subsistência. E estando nessa produção de subsistência, é difícil ter assim recursos que permitam que façam um rendimento, um investimento, melhor dizendo, nesta mesma terra para que tenham mais produção e por aí vai. Costumo a dar um exemplo que é, por exemplo, neste caso eu sou o proprietário de uma terra, gostava de investir nesta mesma terra, não tenho recursos, eu vou às instâncias financeiras que poderão investir ou dar um capital para o efeito. Chegado lá, eles perguntam primeiro garantia. Que garantia eu, como um camponês rural, vou apresentar para que eu possa ter um capital para investir nesta mesma terra? Não tendo o único recurso que poderia ser viável a mim, é a própria terra, mas a terra não é minha, é do Estado.
Então, há aqui uma necessidade, em parte, numa vertente, de eu aconselho que acho que seria melhor que se privatizasse. Poderia não ser a 100%, mas por parte de algumas entidades ou empresas responsáveis pela produção, pelo escoamento de produtos, privatizar-se a mesma, porque assim ia permitir que houvesse cada vez mais investimento. Não só para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos, melhor dizendo, uma sustentabilidade, como o colega do painel já referenciava, aspectos como o escoamento de produtos, aspectos como a própria produção. Para que nós tenhamos isso, é necessário, por exemplo, que tenhamos infraestruturas, né? Porque eu posso produzir em Inhambane e eu penso, carregar o produto de Inhambane até Maputo, eu terei problemas, a estrada não está boa, depois terei problemas mecânicos e tal, e os custos acabam por ser acrescidos, o que vai afetar naturalmente o preço do próprio produto, depois afeta muitas outras variáveis que são importantes para a nossa economia. Talvez dizer que estas estratégias de, primeiro, privatização da própria terra para permitir que o proprietário de terra tenha, no mínimo, uma garantia básica para que possa procurar por investimentos, é uma estratégia. A outra é que se garanta investimentos em irrigação e também em tecnologias renováveis para que, porque como já referenciava o colega do painel, a questão de enxadas de cabo curto, que são usadas. Se investirmos melhor naquelas tecnologias, passarmos a usar, por exemplo, podemos não até ir a uma tecnologia muito avançada, a própria enxada, mas já de cabo longo, permitia assim uma melhor produtividade na própria agricultura, o que faria com que tivéssemos cada vez mais produção e quiçá teríamos aqui mais produto, não só para escoar, primeiro para alimentar a própria economia nacional e o excedente exportar. Exato. Doutor, mais uma questão. O que quer-se perceber aqui é que Moçambique, ou melhor, o governo moçambicano, tem feito investimentos em termos de programas, como referenciava o Dr. Gino, a questão do programa Sustenta, e também percebe-se que este programa teria falhado, e a asserção que foi utilizada pelo governo é que o investimento que foi feito para o programa Sustenta foi de 40% daquilo que tinha sido orçado. No entanto, este programa falhou. Fazendo uma ligação aqui com a explicação que estava a dar, a questão de investimento no setor agrário, também o governo moçambicano atribuiu enxadas, posso dizer trator, não é? Atribui tratores aos agricultores e tantos outros equipamentos. Mas também pode-se perceber que ainda Moçambique é dependente em termos de produtos. Provavelmente importamos mais da África do Sul a questão da batata, tomate para o mercado nacional. O que estará por detrás dessa falha que está a acontecer e que Moçambique ainda continua a depender dos mercados externos? Talvez diria que aqui é necessário que houvesse uma abordagem integrada. Ou seja, nós estamos a aplicar esses programas e alguns não são contínuos, e também não há um acompanhamento ao aplicar esses mesmos programas. Essa aplicação dos 40% do capital orçado foi feito às famílias necessitadas e é como se tivesse a dizer que foi despejar-se o investimento e depois não acompanhou-se o processo do segmento do tal investimento. Ou seja, eu levo um capital, dou a um determinado camponês, este camponês que perdoa o termo, é ignorante, ou seja, não tem a capacidade suficiente para seguir com os mesmos recursos. Tem um trator, sabendo usar, vai usar o trator, mas talvez por preferência, por ignorância, continuará a usar a charrua, a enxada e tudo mais. O acompanhamento a estes serviços, a esses programas, seria uma via alternativa melhor para que se tivesse uma produção a altas escalas. Exato. Dr. Gino, aqui pode-se perceber que o que está ligado à produção também percebe-se a questão da Bolsa de Mercadorias. Qual é o papel exato da Bolsa de Mercadorias com a produção ou para com os produtos? Bom, quando falamos de Bolsa de Mercadorias, para a nossa realidade, eu acho que não é funcional. Por uma razão simples. Falar de Bolsa de Mercadorias é um mercado integrado em que o produtor
faz o storage, faz o armazenamento do produto. Depois de fazer o armazenamento do produto, tem um outro agente que faz a conservação. Depois de ter o outro agente que faz a conservação, tem um outro agente que comercializa e que deixa até ao consumidor final. E nós não temos esta cadeia de distribuição. Nós não temos. O que acontece é que existem pequenas farmas. Por exemplo, quando o Zimbábue sofreu as sanções da União Europeia e tudo mais, muitos dos farmeiros que estavam no Zimbábue migraram para Tete, migraram para Manica e foram ocupando algumas áreas aráveis e desenvolveram as suas culturas e fazem a exportação de seus produtos. Mas tem um elemento aqui, é que quem faz a certificação do produto, quem faz a gestão da cadeia de produção é uma cooperativa escolhida a dedo pelo investidor. Por quê? Porque temos experiências em que todos os projetos dessa envergadura, em que tinham o elemento Estado como fiscalizador, foram falhadas. Eu conheço várias cooperativas, vários investidores, aliás, agricultores que praticam agricultura de várias escalas, criaram cooperativas nacionais. Estas mesmas cooperativas é que fazem todo este processo. Mas este movimento é contado a dedo. Então, falar desse processo, para mim, é um processo falhado. Agora, o que tem que existir aqui tem que existir uma força-tarefa em que os Estados e outros intervenientes percebam que o desenvolvimento de um país está na agricultura. Se este conceito mudar de que o desenvolvimento de um país está na agricultura, provavelmente irão existir mais políticas viradas para o estímulo da própria agricultura. Tínhamos o Banco Terra, que era um banco que estava virado diretamente para financiamentos para a área agrícola. O Banco Terra acabou ficando descontinuado, fez a fusão com o Moza Banco, então já não temos um banco que pode recorrer já não temos um banco que o agricultor pode recorrer para ir buscar o financiamento. Temos em Xai-Xai, Chokwe, temos chineses que aplicam uma agricultura mais industrializada, mas depois tem um outro porém. Não há uma intervenção direta do Estado sobre esses mesmos produtores. Então, parece que subentendeu-se que a agricultura dá muito trabalho. Tanto que a própria banca comercial não financia projetos de agricultura por causa das incertezas. Estamos a falar agora, houve chuva nessas semanas de abril, ficou tudo devastado. Houve as intempéries, os ciclones Kenneth, Idai, e depois houve o último ciclone que ficou tudo devastado. Enquanto não houver capacidade de resposta para intempéries, os bancos comerciais não vão investir na própria agricultura, porque é um risco. Mesmo as próprias seguradoras também. As próprias seguradoras não estão para assumir o risco. Então, tem que existir, se calhar até já exista, mas não sinta na sua plenitude um órgão que estimule a agricultura e que este mesmo órgão fiscaliza. Se calhar até exista, mas não se faz entender. Então tem que haver uma mudança de abordagem e entender que a agricultura é o foco de desenvolvimento de um país. Se um país com agricultura for totalmente desenvolvida num país, as pessoas poderão ter todo tipo de problemas, menos problemas de colocar um prato de comida na mesa. Então, parte deste pressuposto, não é? Eu acredito que é por aí. Exato. Dr. Leo, o que percebe-se aqui, o que eu percebi do Dr. Higino, na sua explicação, ele diz que é preciso ter intervenientes aqui para que
faça sentir a bolsa de mercadorias. Mas também podemos perceber os pequenos empresários, temos acompanhado os pequenos empresários, para aqueles que vão adquirir gergelim, por exemplo, depois vão comercializar no exterior, exportam para o exterior. Idem, a castanha de caju também passa pelos mesmos processos. O que pode estar a falhar para que não haja uma intervenção direta e os preços que são comercializados desta castanha de caju, gergelim, dentre outros produtos, não sejam aqueles preços internacionais, para que o agricultor ele sinta aquilo que são os seus rendimentos da própria produção? Como isso impacta na própria economia, assim como na própria produção? Certo. Eu volto a repisar a questão da literacia, porque é um conceito, é uma situação necessária, é uma realidade necessária por parte dos próprios produtores, dos próprios produtores e revendedores. Os comerciantes de castanha de caju, por exemplo, aplicam estes preços não competitivos internacionalmente, em parte por uma questão de literacia. E a parte que é mais justificada no exterior é a questão da qualidade do próprio produto. Mas que esta qualidade do produto, em parte, pode não ser necessariamente verídica. Pode ser que o mesmo produto tenha as mesmas qualidades, as mesmas propriedades e tal, mas porque o próprio vendedor ou revendedor tem pouco conhecimento na área, acaba mesmo por cair nesta situação. Não só, mas também a questão da transparência no processo de compra e venda, as inúmeras taxas pelas quais o mesmo acaba por fugir e aí acaba por não conseguir necessariamente competir internacionalmente. Então, estes aspectos acredito serem os mais importantes, os mais cruciais para justificar a parte da não competitividade no exterior. A qualidade do produto, como se diz fora, é uma questão discutível ainda, porque acreditamos nós, são produtos que são produzidos em condições climatéricas estáveis. Temos recentemente investimentos realizados na mesma área e que estes investimentos vêm a melhorar a qualidade dos próprios produtos, o que não pode ser necessariamente uma justificativa para que nós tenhamos uma redução na competitividade externa. E esta situação toda acaba sim por afetar a economia na medida em que, por exemplo, essas flutuações no processo de produção ou na agricultura afetam naturalmente o PIB. Dados do Banco Mundial indicam que cerca de 80% do setor da agricultura, ou melhor, a contribuição do setor da agricultura é de cerca de 80% no PIB de Moçambique. Coisa. 80% não, desculpa, é um quarto do PIB de Moçambique. E este um quarto representa cerca de 25% do PIB de Moçambique. É um número alto e que este número nós temos que olhar com um pouco mais de atenção. Se 25% é contributo da agricultura e a outra parte é dos demais fatores ou dos demais setores da economia, teríamos nós aqui que olharmos com um pouco mais de atenção para este setor. O que é que estará a falhar? O que é que poderíamos fazer para que este mesmo setor contribua constantemente em alta ou cada vez mais cresça nesse sentido? E não só, o setor da agricultura não contribui necessariamente no processo de produção e venda apenas. É sabido que em zonas rurais a única atividade que é desenvolvida pelos jovens e pelas pessoas que estão em idade ativa é a própria agricultura. O que significa que o próprio setor da agricultura é um dos setores que emprega mais pessoas necessariamente em Moçambique, e isso acaba necessariamente por reduzir as taxas de desemprego e tudo mais, e que é um contributo positivo para a economia. Exato. Dr. Gino, algumas políticas que poderiam ser aplicadas pelo governo de tal forma que o crescimento na agricultura e também tenhamos uma sustentabilidade agrícola no país? Bom, aqui nós vamos ter que olhar a partir do pré. Quando foi criado o PRE, que era o Programa de Reestruturação Econômica, um dos itens daquele programa é que o Estado deixava de ser
o produtor e passava a ser o legislador, dando oportunidade a um investidor de ter livre arbítrio naquilo que é a sua política, em termos na sua política, na sua questão, pôr a máquina funcional. Então tem que se voltar a nível do Parlamento, a nível da Constituição e alterar este paradigma. Porque este problema da legislação é que coloca, é que marginaliza a nossa agricultura. Repare, nós, só vou fazer uma ponte rápida. No setor de óleo e gás temos projetos com duração de 50 anos, em que o Estado, isso só vai se reverter ao Estado a partir de 50 anos. Mas indo para a área da agricultura, eu vou fazer ponto que estava aqui a falar o colega de painel. Repare, o investidor vai para, vamos falar do algodão, do gergelim. O que é que faz o investidor? O investidor, a terra, o Estado apenas entra com terra. O investidor entra com toda a maquinaria, suporta o risco e também paga a certificação. A certificação é muito cara neste país, é muito cara. O que é que acontece? O investidor acarretou todo o custo operacional. Para ele poder ter maior vantagem competitiva, o mesmo investidor determina o preço que está disposto a pagar. E este agricultor ficou 6 meses à espera de quando o produto já estiver em suas mãos, vai entregar e vai receber. E ele vai com uma expectativa. E o comprador diz que não. A nossa oferta é esta. Este mesmo produtor tem 2 escolhas. Ou volta, ou o produto apodrece, ou leva a oferta muito baixa. E na sua grande maioria, leva a oferta muito baixa. Mas isto por quê? Porque não há aqui um interface, não há aqui um agente do Estado. Se existe, se calhar não se faz muito sentido. Em termos de penalização, política de preço, tabela a ser fixada, o preço que é cotado a nível internacional. Se existir aqui uma mão dura que vai determinar que, olha, o preço cotado a nível internacional é este, e os produtores não podem receber abaixo disso, provavelmente os produtores e agricultores terão uma qualidade de vida maior. Vamos recuar à questão do Níger. Quando o Níger subiu o preço do urânio porque cotou com este novo general, não é? Este jovem, o novo presidente. Ele disse que não, nós estamos a entregar o urânio a um preço muito baixo, mas no mercado internacional o urânio está cotado a este preço. É esta atitude que deve existir. Que o produto nacional seja cotado à bolsa internacional. E existir aqui um órgão que faça uma mão dura, uma mão de ferro, para permitir que haja competitividade. Aí sim, deixaremos de ter uma agricultura de subsistência para uma agricultura, se calhar, industrializada ou mecanizada. Porque já terá, os próprios bancos terão interesse em financiar as próprias cooperativas, porque a fim de certo período o valor retorna porque já tem um mercado. Então, há uma necessidade de reestruturar, mas o grande dilema aqui é o mesmo, é a legislação. Tem que existir uma legislação aplicável, uma legislação atualizada e uma legislação que se faça sentir. Exato, muito obrigado, Dr. Gino. Também podemos perceber aqui com os 2 painelistas que a nossa agricultura está a ser marginalizada porque não há intervenção direta do Estado e também algumas políticas que precisam estas serem melhoradas. Ainda neste programa vamos discutir a questão de extração de recursos naturais, mas antes nós vamos observar uma curta pausa e já voltamos. E pedimos que ainda assim, que possível, possa acompanhar a previsão melhor, o câmbio do dia. Até já. FTV Concertos,
É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Ngwenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos, todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Estamos de volta à segunda parte do nosso programa, onde vamos discutir a questão da extração de recursos naturais, a exploração de recursos naturais, onde nós podemos observar vários players que têm assinado o contrato com o governo moçambicano, dentre eles a oil and gas e também a exportação de outros derivados, ou melhor, das pedras, ou melhor, areias pesadas, pedras preciosas. Mas, no entanto, antes de podermos discutirmos aqui este tema, vamos observar uma curta reportagem que nos vem de um dos pontos do país, concretamente de Inhambane, onde tem lá uma empresa que está a extrair recursos naturais, e também vamos tentar observar o que realmente está a acontecer para com a empresa, a população local e também para com o Estado. Acompanhe já esta reportagem e já voltamos para analisarmos estes aspectos. Dados do Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, partilhado pela SAZOL, indicam que Moçambique é dos países que menos devolve dinheiro proveniente da extração dos recursos minerais às comunidades hospedeiras. De acordo com a análise comparativa feita por aquele organismo das Nações Unidas, o Estado moçambicano concentra 90% das receitas provenientes da indústria extrativa nos órgãos de nível central, deixando 7,25% para a província de origem e apenas 2,75% para as comunidades hospedeiras. De acordo com Mateus Moss, o diretor de Relações Institucionais da SAZOL, para que a responsabilidade social se faça sentir nas comunidades onde são explorados os recursos, depende da Assembleia da República através da legislação. Os benefícios de termos um projeto como o SAZOL em Inhambane, mas eu quis dizer que os benefícios que a SAZOL traz para a província de Inhambane, concretamente para os distritos de Inhassoro, Bovuro, Vilanculo, onde nós estamos, não depende só da vontade da SAZOL, a vontade manifesta, expressa através do investimento social, mas depende de outros pilares, por exemplo, a contribuição através do imposto, que é a maior contribuição que qualquer empresa deve fazer para o Estado, para a comunidade. Portanto, estas são as condições que são determinadas não pela SAZOL nem pelo governo, mas pela Assembleia da República, através de leis. Temos outras condições que, por exemplo, a transferência de parte dos impostos pagos, isso tudo depende daquilo que são as condições do nosso país, que são determinadas não pela SAZOL, muito menos pelo governo, mas pelo povo, que somos todos nós, através dos nossos representantes na Assembleia da República. E a mensagem que nós queremos reiterar é que o investimento social é sim uma contribuição que a SAZOL, qualquer outra empresa pode fazer, mas de forma voluntária, mas temos aquilo que é a contribuição obrigatória que a SAZOL, qualquer outra empresa deste país está a fazer para o Estado moçambicano, e existem mecanismos que o Estado criou para uma devolução de parte destes impostos para as comunidades onde os recursos são produzidos. E nós temos, no caso, 10% que devem ser devolvidos para a província de Inhambane
E quem determina estas condições é a Assembleia da República. Vamos falar da contribuição que já está neste momento no site do Ministério da Economia e Finanças, que é a contribuição do ano fiscal de 2022, em que a Sazol contribuiu com cerca de 4,3 bilhões de meticais. Esta contribuição varia entre esses valores, pode aumentar ou diminuir um bocadinho, mas o mais importante nesse valor, para quem se preocupa em saber o que isso significa, é só ter a ideia de que a Sazol é reconhecida anualmente como uma das 3 maiores contribuintes do país em termos de impostos. Bom, nós, em termos de investimento social, como devem saber, assinamos com as comunidades e os governos de Inhassoro e Govuro em 2019 os 2 acordos de desenvolvimento local que estamos neste momento a implementar, num total de 20 milhões, ou seja, 10 milhões de dólares para cada distrito. Estamos neste momento com cerca de 11 milhões já investidos e continuamos a investir e a trabalhar juntamente com as comunidades. Mas também devo dizer que, apesar de termos iniciado este movimento de cumprimento daquilo que é a política de responsabilidade social aprovada pelo governo para a indústria extrativa em 2014, em que a Sazol ainda é a empresa pioneira na implementação desta política, nós ficamos sujeitos ainda a implementar alguns projetos fora do ADL, porque é necessário para fazer algumas correções em termos daquilo que são as necessidades das comunidades e do governo, em Govuro, em Inhassoro, em Vilanculo e até para além destes distritos ao nível nacional. O órgão explica aqui a estratégia moçambicana de descentralização das receitas da indústria extrativa encontra-se muito abaixo da que é implementada no Brasil, Peru, Bolívia, Indonésia e Nigéria. No Brasil, por exemplo, o Estado devolve às zonas de origem dos recursos 66% das receitas, enquanto no Peru são devolvidos 55%, já na Bolívia são devolvidos 41%, superando a Indonésia, que devolve 15%, e a Nigéria, que devolve 13% das receitas geradas pela exploração do petróleo. Na análise comparativa, partilhada pela multinacional sul-africana, a política moçambicana de devolução do dinheiro da indústria extrativa às zonas de origem dos recursos iguala-se à que é implementada na Colômbia, que são de 10%, e só supera as implementadas no Ghana, que são de 7%. Papua, na Nova Guiné, são de 5% e Equador são de 2%. Para além de ser um dos países que menos devolve dinheiro às comunidades hospedeiras, Moçambique é dos países que calcula o valor a devolver às comunidades apenas a partir das receitas provenientes dos impostos de produção, ignorando por completo os restantes impostos cobrados nesta indústria, como são os casos de IVA, IRPC e IRPS. De acordo com o Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, o Brasil, por exemplo, calcula o valor a devolver às comunidades hospedeiras dos projetos de extração dos hidrocarbonetos a partir das receitas do imposto de produção e das que derivam da sua participação. O Peru baseia-se nos impostos de produção e de renda. Nigéria, México, Equador e Indonésia calculam a partir da totalidade dos impostos do setor. A instituição da ONU sublinha que, nos seus cálculos, o governo moçambicano inclui as receitas geradas com base nos impostos pagos, especialmente pela Sazol, através do gás natural, pelo que o dinheiro devolvido às comunidades de Pande, no distrito de Govuro, e Temane, no distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, onde a petroquímica opera, baseia-se exclusivamente nas receitas geradas pelos impostos pagos em dinheiro. Aliás, a análise refere ainda que o país é dos que cobra a menor percentagem de imposto de produção, que é de 6%. A Colômbia, por exemplo, cobra entre 20% a 25%, enquanto que o Ghana cobra 10%. Refira-se que em 2022, de acordo com a Conta Geral do Estado, o governo transferiu um conjunto de 22 comunidades afetadas pela indústria extrativa em todo o país, um total de 44,7 milhões de meticais contra 73,9 milhões de meticais transferidos no ano de 2021. Do valor, as comunidades de Pande, no distrito de Govuro, e Temane, no distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, receberam cada 6,2 milhões de meticais.
Nesta residência, o dia de hoje é de incerteza. Não se sabe ao certo o que se irá confeccionar para o almoço. No lume contém uma panela somente cheia de água e não se sabe ao certo o que irá se preparar. Para mais lá ao fundo tem um balde contendo manga. Vou pedir ao colega Eusébio para poder aproximar. E o balde é este, cheio de manga. É o que a pequena Érica, nome fetício, está a consumir para poder enganar o estômago. Esta é a realidade que se vive aqui na localidade de Vulanjani, no distrito de Inhassoro. Somos escravos da forma que nós vivemos aqui nessa comunidade. Por exemplo, eu já tenho aqui, acho que de 2004, estou aqui na pedreira, nunca teve emprego. Então, é da forma que eu costumo viver. Vive na base da pedreira? Estou na pedreira, sim, desde 2004 até hoje. Isto é através de falta de emprego. Não é que é por querer, mas é através de emprego que está nos perturbar aqui em Moçambique. Então, não estamos a ganhar nada. Por quê? Não estamos a trabalhar. Queimaram todas as nossas riquezas que estávamos a cultivar machamba. Já não está a chover com fome. Por isso estamos a sofrer. Não estamos a ganhar quase nada. O ganho não existe. Porque deveria-se eles fazer como que fizeram-se na África do Sul. Na África do Sul tem o ganho, porque a África do Sul tem a segunda, que é a aldeão da comunidade. Eles ganham pouco o governo de lá, enquanto o povo de lá. Aqui não tem a sofrer. Estamos de volta a este espaço de análise e, como bem acabamos de acompanhar esta reportagem que nos chega a partir de Inhambane, onde tem uma empresa petrolífera, esta Sasol, e também os pronunciamentos do representante da Sasol, bem como a intervenção da população local que vem reclamando sobre questões que se fazem sentir como a falta de empregabilidade, a falta de uma contribuição, de uma responsabilidade social por parte destas empresas de extração. No entanto, nós aqui vamos analisar de uma forma genérica. Podemos observar que Moçambique é melhor sob um olhar de exploração de recursos naturais. Moçambique tem se explorado e exportado vários recursos naturais. Não só temos aqui empresas de produção de corrente elétrica, como a HSB, temos a Sasol, temos outras empresas que estão na zona norte de exploração de recursos naturais, areias pesadas. No entanto, pode-se perceber aqui, nestas grandes multinacionais, estas grandes empresas, elas têm uma responsabilidade econômica e social. Há contratos que são estabelecidos com esses vários players de extração de recursos naturais, mas também esses contratos não se fazem sentir de forma direta na nossa economia.
Moçambique transforma-se também de economia de produção de bens e serviços para simplesmente a economia de prestação de serviços. E vamos perceber aqui dos nossos comentadores, painelistas, os nossos ilustres doutores, mais uma vez estamos a discutir esse assunto, que vamos fazer uma ponte muito rápida com a questão da extração de recursos naturais. O que estaria a falhar para que Moçambique não consiga participar de forma direta nesses projetos de exploração de recursos naturais? Bom, aqui vamos olhar para um aspecto aqui que é o critério, a política dominante no nosso país. Quando nós vemos o ranking das 10 maiores empresas de Moçambique, nós encontramos lá a Mosal, encontramos a Sazol, encontramos outros intervenientes que são enquadrados como as 10 maiores empresas de Moçambique. Mas sob o ponto de vista de responsabilidade social, não se sente a responsabilidade social destas mesmas empresas. Por quê? Porque a visão do executivo é diferente da visão das comunidades. Ou o critério de análise provavelmente seja diferente. Indo à sua questão, o nosso país, eu volto no primeiro bloco em que falei da questão da legislação. Há uma necessidade de fazer uma legislação que seja aplicável à atual realidade. Não podemos usar uma legislação que foi contextualizada no período de pós-independência, em que o Estado deixou toda a atividade para o investidor e ele apenas aparece como legislador. Este fator do Estado aparecer apenas como legislador ou seja, não cria nenhuma responsabilidade do Estado para com os seus. E é aí onde entra a ação dos investidores. Ou seja, o investidor, existe um contrato e aquele contrato, o executivo tem as cláusulas do contrato e o investidor apenas segue o seu contrato. Agora, há uma necessidade sim de rever os contratos. Há uma necessidade sim de ver uma legislação que possa beneficiar as comunidades. Porque não faz muito sentido a nossa economia depender apenas, ou estamos a depender apenas do setor de oil and gas, porque não estamos a produzir. Então, volto mesmo ao meu ponto inicial, que há uma necessidade de rever a legislação, há uma necessidade de rever os contratos, porque estes mesmos contratos, eles apenas beneficiam o investidor e não o próprio Estado. Temos contratos de 30 anos, 25 anos, 40 anos, 50 anos. Depois, tendo em conta que são recursos escassos, envolvidos 50 anos, os recursos já estão escassos. Olhando para aquela comunidade, o que é que aquela comunidade pode dizer? Vamos ter problemas, por exemplo, problemas ambientais, em que já onde havia rio já não terá rio. As terras já não vão ser aráveis, vai aumentar a fome. Vamos ter, por exemplo, problemas de pele ou por causa de intoxicação. Então, há uma necessidade, sim, de ter que se rever. Há um dos aspectos que eu sempre, quando falamos desses megaprojetos, é a situação em que essas populações circunvizinhas elas ficam. Tínhamos um indivíduo que ele cresceu dos 0 até os seus 40 anos, dependia do seu pequeno pedaço de terra, conseguia alimentar a sua família. Com a inclusão desses projetos que trazem um benefício para o Estado, aquele indivíduo, quando é reassentado para um outro local, repare, ele foi reassentado a mais de 10 quilômetros. Para poder ter acesso à comida ou à alimentação, já tem uma componente, o transporte. Mas antes ele não usava o transporte. Então, a vida deste indivíduo torna-se cada vez mais cara.
Então, há uma necessidade, sim, de rever-se os contratos e rever-se a legislação para que possa beneficiar efetivamente as populações locais. Sem falar, naturalmente, do desenvolvimento sustentável local. Tem que existir o desenvolvimento sustentável local. Ou seja, as populações beneficiadas desses projetos, elas devem ter acesso a essas tecnologias, devem estudar para que possam estar enquadradas nesses megaprojetos. Encontramos situações em que as populações circunvizinhas, em termos de desenvolvimento humano, nível de escolaridade, não têm zero competitividade para poderem estar enquadradas nesses projetos. Exato. Dr. Leo Bate, pode-se perceber-se aqui, no entanto, que há várias medidas que são aplicadas, mas também ainda há desafios, como bem fez referência o Dr. Gino. Quando são implantados essas empresas, os contratos estabelecem a transferência de conhecimento, a questão de responsabilidade social, mas pode-se perceber que a maior parte desses projetos, a população local não tem sequer água potável, não tem sequer condições mínimas para poder frequentar a escola. Também os contratos esses são de um longo período. Como é que Moçambique pode aproveitar, ou quais políticas Moçambique pode aproveitar, aplicar de tal forma que, considerando que os recursos são escassos, e nessa exploração desses recursos naturais consiga aproveitar na sua máxima capacidade os benefícios que advêm desses mesmos recursos? Certo. Para aproveitar, nada mais do que, seria um pouco mais direto, nada mais do que garantir uma integridade dos setores. Porque nós estamos numa situação em que há um investimento em determinadas áreas e esses recursos são explorados, e quando estes são explorados, no final de tudo, os contratos limitam-se apenas em percentagens de ganho. Ou seja, quanto é que Moçambique vai ganhar com isso, quanto é que o investidor vai ganhar com isso. E no final, com o próprio ganho, que já é pouco, que o Moçambique ganha com isso, nós não pensamos em investir em outras áreas ou talvez em processos ou em setores industriais que venham a melhorar a própria situação econômica do nosso país. Porque aqui temos essas empresas em Amani, Cabo Delgado e tudo mais, que exploram esses recursos naturais, mas no final o que acontece é que não é necessariamente Moçambique quem faz o processo de transformação, de refinação dos próprios produtos. No final são extraídos os recursos e depois exportamos os produtos para outros países que têm esta tecnologia, esta capacidade de refinar os mesmos produtos. Depois nós mesmos é que vamos para lá para comprar ou adquirir os mesmos produtos, mas sucede que ao ir para lá nós já somos aplicados preços um pouco mais altos. Então, é preciso pensar em como usar esta participação. Como o colega do painel já dizia, que a própria participação já é reduzida. Mas o que é reduzida, o que fazer com esta mesma participação, no final de tudo? Porque é importante que, eu acredito que já deveríamos ter pensado desde o início que começou-se a descobrir esses recursos naturais, em como refinar os mesmos produtos. Nós temos aqui o exemplo dessa empresa de gás. No final temos uma contribuição de gás para Moçambique muito reduzida e não saímos a ganhar praticamente nada com isso. O próprio gás, estamos a comprar uma botija cerca de 900, quase 1000 meticais. O gás que é de Moçambique, estamos a pagar esse valor todo. É um momento para pensar um pouco nesse aspecto, que é crucial, na verdade, para que nós tenhamos uma melhoria na situação econômica do nosso país. Exato. Podemos observar aqui que os jovens são massa laboral jovem, que vai garantir a continuidade destes contratos, destes processos, mas também pode-se observar aqui nesses todos os processos que as opiniões que são emitidas pelos jovens não têm se levado muito em consideração. E envolvidos os 25 anos de exploração desses recursos, esses jovens têm expectativas. Foi aprovado a Lei do Fundo Soberano e entre outros dispositivos. Como que os jovens podem intervir nestes processos de tal forma que as suas opiniões sejam levadas em consideração?
É um aspecto um pouco difícil de se alcançar a princípio, isto por conta da legislação existente no nosso país. A questão da legislação é crucial porque a lei é muito forte e em algum momento acaba por afastar aquilo que poderia ser o melhor a ser aproximado para melhorar a situação geral. Então, nesta situação, a resiliência em parte é muito importante, ir atrás e não desistir nesse sentido, porque a legislação já pré-estabelece normas e leis sobre como é que funciona o aspecto todo. Então, neste momento, talvez aqui trazer alguns conselhos, né, de medidas que poderiam ser adotadas, que seria a revisão da própria legislação. Porque eu, como jovem, com ideias inovadoras, se a legislação inibe a aplicação destas ideias, praticamente a minha ideia é inútil, verdadeiramente. Então, a legislação deve ser revista para que nós tenhamos uma melhoria neste setor. Exato, nós estamos a minutos escassos do termo do nosso programa, mas, doutor, há uma pergunta que não quer calar. Como que o governo, o Estado, pode se posicionar de tal forma que consiga beneficiar as comunidades locais na extração de recursos naturais? Transparência na prestação de contas. O colega de painel falou aqui uma questão que eu acho que é muito interessante. Quando são negociados estes contratos nas praças internacionais, fala-se apenas em benefícios, em ganhos, quanto é que o Estado vai ganhar, quanto é que... Fala-se muito isso, é a narrativa. O Estado com este investimento vai ganhar ou vai ter X milhões de dólares. E quando materializados os processos, a prestação de contas não é transparente. Não vai ao Boletim da República, não vai ao jornal. Nós assistimos nos jornais, os bancos fazem muito isso, tem a dinâmica de mercado, em que colocam ali os seus resultados. Neste momento, se eu pergunto a um jovem que não esteja diretamente ligado a esta área, quanto é que Moçambique lucrou, quanto é que ganhou na plataforma 4 ou por aí em diante, nós não temos acesso a essa informação. É uma informação restrita e proibitiva. Então tem que se melhorar o processo de transparência para que, voltando à questão dos jovens, para que estes mesmos jovens envolvidos neste processo tenham mais conhecimento e mais curiosidade. Outro ponto é investir no conhecimento. Tem que se investir no conhecimento. O conhecimento não pode ser uma questão restritiva, não pode ser uma questão que é feita a dedo. Tem que se investir no conhecimento. Através a maior ferramenta que um país pode ter é através do conhecimento. Olhamos, por exemplo, situações como Emirados Árabes Unidos, em que aquilo era areia, era areia, era um deserto, mas o conhecimento, chamou-se ao conhecimento e a visão e a transparência. E hoje é esta a diferença. Olhamos, por exemplo, para países como Gana, olhamos para países a nível da África, olhamos para países como Gana, o Egito, por exemplo, Cabo Verde. Eu olho muito, tenho este exemplo do Cabo Verde. Cabo Verde é uma ilha, mas eles perceberam que o maior ganho que um país pode ter é o conhecimento. Aquela pequena ilha, ela está desenvolvida porque eles olharam o que nós temos de especial, é o turismo, potencializaram o turismo. O Cabo Verde importa muito a mão de obra e há ganhos que eles têm. Então há uma necessidade de investir-se mais no conhecimento e uma transparência na prestação de contas. Obrigado, doutor. Doutor Leo, últimas considerações, já vamos ao término do nosso programa sobre estes dois grandes temas. Certo, não fugindo ao que o colega do painel acabou por referenciar, é importante nos dois lados que nós tenhamos a transparência, a integridade e não só no âmbito da área da indústria e da extração de recursos. É importante que nós tenhamos uma participação das comunidades locais, tanto no processo produtivo como
no processo geral de distribuição dos próprios recursos, mas também é importante que se tenha um reinvestimento dos lucros que advêm deste processo todo de produção e tal. E a palavra-chave é transparência e inovação da legislação. Obrigado, Dr. Gino. Últimas considerações. Agradecer pelo programa, pela interação do colega. O programa foi rico e muito obrigado. É assim, caro telespectador, agradecemos pela audiência. Hoje, quinta-feira, 25 de abril de 2024. Conhecimento nós lhe proporcionamos, mas a sabedoria não cabe a nós, cabe a Deus. É assim que nós ficamos nesta edição desta quinta-feira, aqui no programa Análise Econômica, no seu canal de eleição. Fique bem, agradecemos ainda pela audiência. Até a próxima.